Olá pessoal, aqui é a Gabi e esse vídeo diferente de hoje é para participar de um desafio muito bacana proposto pela Maribel Scraps, lá de Portugal, chamado Passa a Palavra. Nesse desafio a gente vai falar um pouquinho de como a gente começou no Scrap, algumas coisas que a gente gosta, enfim. A gente vai conversar com os nossos seguidores de maneira um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a conversar. Vamos lá? Como primeiro tópico, nós devemos falar um pouquinho sobre nós. Bom, eu sou historiadora e na faculdade eu entrei em contato com a parte de conservação e restauro. Trabalhei muito com isso, era minha paixão. Não trabalho mais, mas eu trouxe para o Scrapbook muito desse conhecimento de conservação e restauro fotográfico que eu particularmente acho fascinante. Sou casada e tenho 2 amor-gatos na minha vida. Esses meus bigodes, eles fazem parte do meu dia a dia e quem acompanha meu trabalho, quem acessa o blog, percebe que eu tenho uma grande paixão mesmo por eles. Eles estão sempre presentes, ou aparecendo nos vídeos que eu faço, ou em fotos que eu também uso muito para fazer os meus trabalhos. Eles são muito importantes, são uma paixão realmente na minha vida. Eu adoro ter gato, sou gateira e defendo com unhas e dentes esses bichinhos tão fabulosos, tão fascinantes como são os gatos. Eu comecei a fazer Scrapbook em 2011 por conta de um motivo que deve ser também o de muita gente. Eu casei. Eu casei em 2010, na verdade, e em 2011 eu precisava dar um jeito nas fotos do casamento. Eu não queria fazer um álbum de foto desses comuns que são comprados com esses birôs de fotografia. Eu queria fazer algo bem único, bem artesanal e que tivesse a minha cara, a cara do meu marido, que fosse realmente único. Não tem palavra melhor a não ser a palavra único. Então eu fui na internet, eu fui pesquisar sobre como fazer álbum, como montar álbum, e eu descobri então o Scrapbook. Claro que eu me encantei porque a gente consegue se expressar muito bem com essa arte, né? A gente consegue dizer muita coisa sem escrever uma palavra, só com alguns elementos que vão compor a nossa página. Esse daqui é o meu álbum de casamento, tá? Eu me inspirei na capa daquele filme, na capa do álbum do filme Up, que a personagem principal ela faz uma capa de álbum falando da aventura do casal. É um filme extremamente bonito, muito emocionante, e eu me inspirei na capa para fazer o álbum. É um álbum bastante simples, tá? Eu não conhecia, não tinha muitas técnicas para fazer as coisas. E, particularmente, eu não acho que ele é o trabalho mais bonito do mundo, tá? Quem vê fica encantado, porque representa um carinho pelo casamento, pelo dia, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E isso é muito legal pra mim, mas não tem técnicas de Scrapbook e nem materiais muito bons de Scrapbook, porque na verdade eu não conhecia tão bem. Fora isso, uma das coisas que eu esperava com esse álbum era economizar um dinheirinho, mas na verdade depois de todo esse tempo eu acho que esse álbum ele acabou saindo o álbum mais caro da história, porque a paixão pelo Scrapbook depois desse álbum foi tão grande que eu nunca mais parei. E hoje em dia eu tenho orgulho de dizer que os meus trabalhos são bem bacanas. E foi tudo por causa dele, porque eu comecei a fazer um álbum de casamento. Com isso eu já respondi a questão número 2, que é como nasceu a sua paixão pelo Scrapbook. Nasceu fazendo realmente esse álbum. Eu acho que a possibilidade de mexer com papel e a possibilidade que o papel te dá como meios de permitir que nós nos expressemos é muito grande. Então essa paixão veio daí, das possibilidades que o papel traz pra gente trabalhar. A questão 3 trata de como eu comecei a fazer os meus vídeos no YouTube. Quando eu comecei a fazer Scrapbook, eu não tinha noção nem de termos de pesquisas no Google para poder fazer, para poder achar alguma coisa, para poder achar alguma referência sobre como fazer o meu álbum de casamento. Mas o YouTube ele acabou trazendo alguns resultados pra mim, e foi aí que eu comecei a ver alguns filmes, principalmente os filmes das artesãs norte-americanas. São filmes muito legais, são filmes que trazem bastante informação, mas eu não sabia nem aonde encontrar o material que elas falavam. Depois de muita pesquisa eu acabei achando algumas lojas aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Não posso negar que aqui em São Paulo a gente tem muito acesso ao material. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Eu comecei a aprender alguns termos para poder pesquisar. A
Acontece que, conforme eu comecei a ver alguns vídeos, conforme eu comecei a ter acesso a algumas informações, alguns materiais, eu comecei a ver que a gente podia também economizar um dinheirinho com isso tudo. Até por conta da minha experiência em conservação e restauro, eu comecei a perceber que a gente não precisava ficar amarrado a alguns materiais, a alguns formatos, e eu sempre fui muito rebelde em relação a isso, né? Até porque eu acho que a gente não pode pensar pela cabeça dos outros. É muito importante a gente ter a nossa personalidade, a gente ter algo que a gente acredite. E por conta disso, vendo uma lacuna de informação em língua portuguesa, eu resolvi começar a ensinar algumas coisas que eu aprendia, algumas coisas que eu adaptava, alguns materiais que não foram pensados para scrapbook, mas que servem também como moldes, servem como stencil, servem como enfim, recursos para que a gente possa criar, colocar nossa criatividade para funcionar. Então eu fui usando esses materiais e comecei a mostrar em vídeo tudo isso que eu estava começando a ter acesso. Poderia ter feito isso via foto, poderia, mas eu acho que o vídeo, ele fica mais próximo às pessoas. Eu acho que eu me faço entender melhor falando, conversando com as pessoas, do que somente escrevendo. Fazer vídeo não é fácil, fazer vídeo demanda muito tempo, dá bastante trabalho, você precisa ter recursos tecnológicos para fazer vídeo, para que o vídeo fique bom. Você precisa ter um certo autocontrole no que você fala, para não falar bobagem, para não ser preconceituoso, para não ser deselegante muitas vezes. Demora muito para fazer a edição de um vídeo ele demora muito para ficar pronto, ele demora muito para ser bem elaborado. Então, não é uma coisa fácil, mas eu acho que é uma coisa, é um recurso muito mais gratificante pra gente compartilhar algum conhecimento. Eu não me dou muito bem com passo a passo em fotografia, embora admire quem faça, acompanhe alguns passo a passos em fotografia, aprendo muito também com isso, mas eu não consigo me expressar dessa maneira, eu prefiro fazer vídeos. E foi assim que eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Bom, a quarta questão é onde eu vou buscar inspiração para fazer os meus trabalhos. Tem duas ferramentas principais que eu acabo usando. Uma é um agregador de notícias. Como assim? Agregador de notícias é um programa, na verdade, é um aplicativo online que eu agrego vários blogs que eu acesso, que eu gosto de acessar. Eu tenho mais ou menos uns 200 blogs, entre nacionais e internacionais, que eu gosto de acompanhar o trabalho das pessoas. Tanto para fazer desafios, quanto para ver algumas novidades, aprender com essas pessoas. Tem mais ou menos uns 200. Se eu fosse todo dia entrar nesses 200 blogs, eu não faria mais nada a não ser fazer isso. Então eu tenho um agregador de notícia. Eu sempre usei o Google Reader, mas infelizmente o Google parou de oferecer esse serviço. Ultimamente uso um outro agregador de notícia, que ele faz justamente isso. Ele junta todos os sites que eu gosto de ler, de ver o que as pessoas compartilham, e eu não esqueço de nenhum. Muito embora eu nem sempre comente um blog, nem sempre comente uma publicação, mas eu acompanho, eu tenho carinho pelas pessoas que eu acompanho, admiro as pessoas que eu acompanho. Então, esses sites, eles servem para minha inspiração. Muitas vezes eu tenho dúvida em como trabalhar com um determinado material, e nesses blogs eu acabo tendo como sanar essas minhas dúvidas. Eu também não sei tudo e aprendo muito na internet. Uma outra ferramenta que eu uso muito, que eu recomendo que as pessoas usem, é o Pinterest. Ele é como se fosse um grande painel eletrônico, em que a gente coloca as nossas informações lá, e ele organiza muito bem essas informações. Tanto que se eu vejo alguma coisa num desses blogs que eu acompanho, eu transfiro a informação para o Pinterest para nunca mais perder essa informação. Além disso, outras pessoas também vão compartilhando coisas no Pinterest, então ele é um site que está sempre sendo alimentado com informações bastante interessantes, bastante úteis. E aí é da onde eu tiro muito da minha inspiração. A questão 5 é a importância do scrapbook na minha vida. Atualmente ela é muito grande. Em 2011, quando eu comecei, como eu falei, eu fazia coisas extremamente simples,
conforme eu fui aprendendo e fui começando a fazer os vídeos, as minhas técnicas, a minha criatividade foi melhorando, tudo foi ficando muito melhor. Em 2012 eu ainda continuei fazendo alguns vídeos, mas sem muito foco. Eu fazia um aqui, outro ali, aprendi alguma coisa e queria passar, tinha uma ideia que eu achava brilhante, também compartilhava com as pessoas. Em 2013 eu comecei a fazer algo diferente, eu comecei a ter a delimitar as minhas informações em temas. Criei 3 temas principais para o blog, o Segundas Pedem A4, em que eu trato de material alternativo em A4. Eu decidi fazer esse formato principalmente por conta das pessoas que não têm acesso ao material de scrapbook. O Brasil é um país continental, de proporções continentais. É muito improvável achar que o que você vai ter, outras pessoas no Brasil também vão ter. Eu não posso achar que a realidade que eu encontro em São Paulo é a realidade que eu vou encontrar em outras partes do país. Eu sei que material de scrapbook ele é muito caro em muitas regiões, e ele é muito difícil de ser achado. Então eu comecei com essa proposta do scrap em A4 para que as pessoas deixem de pensar dentro da caixa, que elas se libertem e possam fazer o scrapbook no formato que elas bem entenderem, no formato que elas acham melhor. E esse meu conhecimento em conservação e restauro, ele foi muito importante para isso, porque eu consegui achar materiais que foram alternativas para o material de scrapbook e que garantem essa conservação para as fotos, que é isso que o scrapbook principalmente faz. Ele conserva as nossas memórias por um tempo muito maior do que se ele tivesse simplesmente abandonado por aí. Então, foi muito legal. Fora isso, eu comecei a fazer as quartas para Smashbook, que eu adoro também, acho que é uma ferramenta, é um meio muito bacana de você colocar as fotos, ele já tem tema, então é muito legal delimitar algumas coisas. Ele te dá bastante liberdade também para trabalhar, e eu não posso esquecer também do nosso padrão tradicional de scrapbook, que é o 30×30. Então as minhas sextas-feiras elas são para isso. Em decorrência desse meu carinho pelo scrapbook e da seriedade com que eu levo isso para minha vida, eu acabei fazendo parcerias com empresas maravilhosas que acreditaram no meu trabalho e que para mim foi muito importante, porque você ter o nome de empresas ao lado do seu nome é muito gratificante, acreditar no teu trabalho, acreditar que ele realmente é sério. Então isso foi muito bacana para mim. E fora que eu conheci muita gente bacana, legal, eu cresci muito com o scrapbook, então ele tem uma importância muito grande na minha vida. A sexta questão já fala sobre a nossa marca predileta. Marca predileta. Eu não sou uma pessoa de ter muitas predileções, eu gosto de muita coisa. Eu gosto daquilo que me faz bem. Então assim, não tem uma marca, eu gosto de papel colorido, eu gosto de cor, eu gosto de brilho, eu gosto de vida, eu gosto de felicidade. Então, aquele material que me permite fazer isso é o meu preferido, então eu tenho vários preferidos. Mas de papel eu gosto daquela marca DCWV, que tem papéis bastante acessíveis e são blocos muito bacanas, eu gosto bastante de trabalhar com esses papéis. Também gosto desses daqui da Jelly Bean Soup, acho que são papéis bem bacaninhas. Agora, já falando da questão 7, qual a ferramenta indispensável, aí sim, eu tenho que falar da Silhouette. No caso aqui eu tenho a Silhouette Portrait, tá? A minha pequenininha. Tenho a Silhouette Camel também, mas ultimamente eu tenho usado mais a Silhouette Portrait. Ela é indispensável na minha vida. Não que eu use ela o tempo inteiro, mas boa parte do meu tempo eu tô fazendo alguma coisa com ela. Ela aumenta muito as possibilidades, ela dá asas à minha imaginação com mais facilidade. Gosto muito dela, adoro essa ferramenta, recomendo que todos tenham porque eu sou apaixonada por ela. E ela me permitiu tanta coisa, tanto crescimento, a criação de tanta coisa bonita aqui, então eu recomendo mesmo ela pra todo mundo. Agora a gente tá aqui com a participação especial da minha gatinha mais velha, Pixie, que veio nos ver no vídeo, né? A oitava questão, ela fala principalmente em relação às pessoas que estão começando agora no scrapbook e o que eu tenho pra dizer pra essas pessoas. O que eu tenho pra dizer para as pessoas que estão começando no scrapbook é: não desanimem porque vocês não fazem algo exatamente igual às pessoas que vocês admiram. As pessoas que vocês admiram, elas vão ser um norte para que vocês tenham o próprio estilo de vocês.
Quando eu comecei, eu também imitava muita gente, eu também copiava muita ideia, porque eu não tinha ideia do que fazer. E quando eu olhava pro meu trabalho, eu falava, nossa, que coisa mais feinha, que coisa mais sem graça. E das outras pessoas que eu via eram tão elaboradas, tão cheias de informação visual, tão bonitas. Mas eu comecei a perceber que é o estilo delas. O meu estilo estava crescendo, o meu estilo estava se formando. Não dava para eu achar que eu não tinha capacidade para fazer igual essas pessoas, ou o que eu estava fazendo era desprezível. Não, eu estava aprendendo. Então, se você está começando a fazer scrapbook, não esmoreça. Você vai conseguir fazer algo tão lindo quanto o que você acha que eu faço, quanto o que você vê por aí, em coisas tão maravilhosas. Ninguém começa alguma coisa sabendo tudo. Quem está fazendo algo elaboradíssimo, brilhante, cheio de papel, material, técnica, é porque já começou fazendo coisa feia, já começou errando, rasgando, jogando fora. Ninguém começa perfeito, ninguém começa sabendo, a menos que você faça um curso para isso. Aí você está sendo orientada, o que eu acho ótimo. Se você tiver disponibilidade para fazer um curso de scrapbook, faça. Mas não se sinta mal se você não conseguir fazer algo sozinho pela primeira vez. Não tenha medo de dar a cara a tapa, não tenha medo de tentar fazer e errar. É errando que a gente aprende. Faça, tente, não desista. Esse é meu recado pra vocês. E outra coisa também é muito importante, não compre tudo que você vê de uma vez só. Por maior a vontade que seja, compre um pouquinho por mês. Se dê de presente um pouquinho por mês. A tua criatividade, ela não vai depender dos materiais que você tem. A tua criatividade depende do uso dela. Quanto mais você usa a sua criatividade, mais criativo você fica. Pensa nisso. Bom, e a nona e última questão é em relação aos nossos materiais que a gente tem muito carinho. Eu tenho algum carinho por muitos materiais. Tem alguns materiais que eu uso pouco, mas eu não guardo nada não. Se for pra usar, se tá aqui, eu uso. Alguns materiais eu uso com um pouquinho mais de parcimônia, é lógico, porque às vezes eles são caríssimos, eles são dificílimos de encontrar, eu vou usar eles com um pouco mais de cuidado sim, em projetos elaboradíssimos, projetos que vão me encantar, que vão encher os meus olhos de alegria, mas eu não vou deixar de usá-los. Eu não acho que você ter um material num altar vai fazer com que ele se transforme em algo bonito. Justamente eu acho que você ter um material bonito, que você vai transformá-lo em algo melhor ainda, é o que realmente deve acontecer. Então, não guardo material, não acho que ninguém deva guardar material nenhum, até porque, de repente, você derruba café nele, ele estragou e você não usou, ele tá estragado. Então, assim, não guardo nada não, uso mesmo. E se eu errar com esse material caro, puxa, que pena, não era pra ser. Não fico chorando pelo leite derramado não. Vou em frente, tento adaptar um outro material e nada de chororô. É bola pra frente sempre. Bom, pessoal, essa foi a minha participação. Não tem como um vídeo desse ser muito curto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ter conhecido um pouquinho mais sobre a minha paixão pelo scrapbook. Vou passar a palavra agora para outra artesã que é sensacional, que é a Eliane Moreira, que ela vai falar um pouquinho também sobre essas questões com vocês. Espero que vocês acompanhem todos esses depoimentos e que vocês gostem desse trabalho de tantas artesãs que falam a nossa tão querida e tão bela língua portuguesa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!